chamo Annelise Malman e hoje venho, por meio desse vídeo, falar um pouquinho, trazer uma reflexão, uma palavra de conforto, de esclarecimento, de paz, por meio das palavras do Cristo, traduzidas pelo Evangelho segundo o Espiritismo. Faço parte do grupo de palestrantes do Centro Espírita Luz da Esperança de São Francisco de Assis e peço a permissão nesse momento para entrar no seu lar, entrar no seu coração e auxiliar a sua mente a refletir, a esclarecer dúvidas, angústias, anseios, por meio das palavras de Jesus Cristo. Sei que vivemos momentos turbulentos na nossa humanidade. Muitos de nós nos afastamos de Deus, perdemos a fé, a nossa religiosidade, tendo em vista principalmente tudo que estamos vivendo e já vivemos. O ser humano, ele utilizou a palavra de Deus e de Jesus Cristo ao seu bel interesse. Desde os tempos da Inquisição e antes mesmo, nós sabemos que muitos homens e mulheres, especialmente homens, tendo em vista que muitos, na maioria, sempre foram os representantes na nossa sociedade, e que a gente vem também buscando a mudança nesse sentido, para que todos tenham os seus direitos e os seus espaços igualitários, mas tendo em vista que esses representantes, até hoje, eles vêm utilizando a religião de formas equivocadas, fazendo a interpretação daquilo que Jesus veio nos ensinar para suprir os seus próprios interesses financeiros, egoístas, interesses de moralidade duvidosa. Nós temos aí também alguns representantes de religiões que a gente assiste na mídia, de diferentes religiões, cometendo crimes que são inconcebíveis, mas a gente não pode pensar que por causa destas pessoas, destes seres que a gente nem imagina o quão mal fizeram para as pessoas e vem fazendo, a gente não pode perder a nossa fé, a gente não pode deixar de acreditar naquilo que é de verdade, naquilo que nos faz bem e daquilo que faz bem para o outro. Então hoje eu venho abordar o capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que é um capítulo que o título já é muito lindo, que diz o Cristo Consolador. Nada melhor que nesse momento de turbulência, e em qualquer momento de turbulência nas nossas vidas, nós termos esse capítulo como um guia, como um instrumento para alimentar a nossa alma. Eu costumo dizer que nós precisamos nos alimentar bem, o nosso corpo, nutrir o nosso corpo com bons alimentos, nós precisamos nutrir a nossa mente com boas leituras, nós precisamos fazer com que o nosso corpo se movimente, que é um instrumento, uma ferramenta para essa jornada terrena, ele precisa estar bem. Mas nós precisamos também alimentar a nossa alma. Alimentar a nossa alma com sabedoria, com leituras edificantes, com fé, que nos auxiliam nessa jornada tão dolorosa aqui no nosso planeta Terra. Então, o Cristo Consolador diz assim: o jugo leve. Venha a mim, disse Jesus, todos os que estão sofrendo e que se acham sobrecarregados, que eu os aliviarei. Aceitem meu jugo
e aprendam comigo, que sou manso e humilde de coração, e assim encontrarão o repouso para suas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Se me amam, disse Jesus, sigam os meus mandamentos, e eu rogarei ao meu Pai para que envie outro Consolador, para que fique eternamente com vocês. Será o Espírito da Verdade, a quem o mundo não pode receber porque não o vê e não o conhece. Mas todos o conhecerão, porque ele estará sempre ao lado dos homens. O Consolador, que é o Espírito da Verdade, que meu Pai enviará em meu nome, ensinará todas as coisas e fará com que vocês se lembrem de tudo o que eu já havia falado. João, capítulo 14, versículo 15 a 17 e 26. Então, olha só, né? Jesus nos promete, lá no tempo em que ele veio ao nosso planeta, ele nos promete um Consolador, né? Que é o Espírito da Verdade, e que vem nos esclarecer aquilo que ainda não havia ficado esclarecido, não havia sido entendido, principalmente porque Jesus esteve no nosso planeta num momento em que a humanidade não entendia determinadas coisas, que se ele falasse naquela época, inclusive ele falou por meio de parábolas, mas as pessoas não iriam entender o que ele queria dizer. E até hoje é muito difícil para algumas pessoas entenderem. Inclusive nesse capítulo tem uma passagem que diz que ouçam aqueles que têm ouvido para escutar, que enxerguem aqueles que tenham olhos para ver. Então tem muitas coisas que a gente não vê porque não quer, porque não consegue, porque não buscou esclarecimento. Tendo em vista a nossa rotina, o nosso dia a dia, a gente fica muito preso a essa vida superficial e acaba deixando de lado a vida espiritual, acaba deixando de lado a nossa essência. E a nossa essência, ela vem da nossa alma, ela vem do nosso espírito que anima o nosso corpo. Então, o Cristo Consolador é aquele o qual nós devemos nos apegar nos momentos mais difíceis das nossas vidas. Naqueles momentos de perdas de entes queridos, naqueles momentos em que nós perdemos algo importante, seja o nosso emprego, seja uma separação, uma desavença, seja uma situação da nossa vida que a gente esteja sofrendo no nosso ambiente de trabalho, com os familiares. É no Cristo que nós vamos encontrar a essência do amor, da paz. Nós vamos encontrar as respostas para as nossas dúvidas. Nós vamos encontrar as forças para as nossas buscas. Aí você pode estar pensando, ai, Annelise, sério mesmo que isso poderia acontecer? E eu digo, né, que sim, por experiência própria, por observar aí há muito tempo trabalhando nessa casa espírita que eu tanto amo, observar que quando a gente tem um conhecimento do Evangelho, do que o Cristo verdadeiramente veio nos dizer, quando a gente se dedica a alimentar a nossa alma, tudo se resolve de uma forma diferente. A gente costuma dizer que existe o bem e o mal sofrer. O mal sofrer é quando nós ignoramos, quando nós não aceitamos, quando todas as situações que nos trazem sofrimento, nós mergulhamos nela sem enxergar mais nada, sem buscar um sentido, um significado, sem entender qual é a nossa responsabilidade sobre aquilo.
que significado isso tem nas nossas vidas e sofremos. Choramos, nos desanimamos, desacreditamos de tudo. O bem sofrer não significa isenção de sofrimento. Significa que nós vamos sofrer com consciência. Nós vamos sofrer entendendo qual a nossa parte naquela situação, qual a parte do outro, o que podemos fazer para melhorar e podemos aprender com aquela situação e assim evoluirmos. Nós temos a consciência de que toda situação de dor e sofrimento, ela nos conduz, se nós permitirmos, a evolução, a um processo de aprendizado, de autoconhecimento, de perdão. E nesse processo a gente evolui. Então, esse capítulo, ele nos faz pensar que, sim, nós temos que resgatar a nossa fé. Nós temos, daqui a pouco a gente pode pensar, mas eu não acredito em religião, eu não acredito em Jesus, eu não acredito em Deus. Porém, tudo que Jesus disse até então, se nós formos parar para pensarmos, só são ensinamentos positivos. Amar ao próximo como a si mesmo, a caridade, fazer o bem, pensarmos, que esses ensinamentos só nos fazem bem. O ser humano é que deturpou o que ele disse e usou o nome dele para se satisfazer, para satisfazer os seus interesses. E isso não pode nos afastar desses ensinamentos tão profundos, desses ensinamentos que têm a ver com empatia, que a gente fala tanto nos dias de hoje, mas não lembra como praticar. Como eu cuido do outro se eu não sei cuidar de mim mesmo? E se eu cuido de mim mesmo, eu também sei o que é melhor para o outro, no sentido de eu não gosto que façam para mim e eu não vou gostar que faça para o outro. Então eu não posso fazer para o meu semelhante se eu não gosto. Então é um capítulo bem interessante para reflexão, para que a gente possa resgatar a nossa fé, a nossa espiritualidade, estarmos em paz com a gente mesmo. Nada melhor do que a gente buscar alimentar, mais uma vez eu repito, a nossa alma, a nossa mente, o nosso coração e buscarmos evoluir. Enquanto a humanidade estiver voltada para aquilo que é superficial, nós teremos muitos desafios pela frente. Cabe a cada um de nós ser agente dessa transformação e dessa mudança. Então, que possamos fazer parte disso. Nesse momento de pandemia, um momento tão turbulento das nossas vidas, que tal resgatarmos a nossa fé, a nossa espiritualidade, religiosidade, aquilo que toca o nosso coração, que nos faz bem e que nos auxilia a fazermos o bem para o outro. Fica o convite. Uma boa noite, uma noite abençoada, um dia abençoado, uma semana linda e que mesmo frente aos desafios, que essas palavras toquem o seu coração e resplandeça muita luz, muito amor, muita paz para sermos agentes da transformação desse nosso planeta Terra. Até mais.